Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Na primeira leitura, o livro do Eclesiástico fala da vaidade das coisas terrenas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Este homem morrerá. E aquilo que ele trabalhou vai ter que deixar como herança a outro, que em nada colaborou. E não se sabe se aquele outro será prudente ou será imprudente na administração do negócio que ele recebeu como herança. Toda a vida do homem é sofrimento. Sua ocupação é um tormento. Nem mesmo de noite repousa o coração. Também isso é vaidade. Ao falar que as coisas terrenas são vaidades, este livro prepara a revelação do Novo Testamento de que há tesouros no céu que devemos acumular, que devemos pensar nas coisas eternas e que os bens materiais são bons enquanto nos conduzem para o céu. Caso contrário, eles são maus. O salmo atribuído a Moisés, portanto, o mais antigo salmo da Bíblia, fala sobre a vida curta do homem. Nós duramos 70 anos, os mais fortes chegarão a 80, mas a maior parte é ilusão e sofrimento. Estes anos passam depressa e nós com eles também passamos. Sabendo que a vida passa e que os nossos dias são contados, o salmista diz: ensinai-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. O sábio sabe que os seus dias vão acabar. Então ele conta os dias de sua vida, não desperdiça, não olha para o futuro como se ele fosse infinito, mas ele a cada dia diz: eu vou fazer o bem e evitar o mal. Eu vou me enriquecer não de dinheiro, mas dos bens eternos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, ensina que nós, batizados e no batismo mortos e ressuscitados com Cristo, devemos procurar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Devemos buscar as coisas celestes, não as terrestres, porque nós morremos. O batismo foi uma morte. Se eu morri, onde está a minha vida? A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pelo batismo nós temos o estado de graça, mas a graça ainda é invisível. Ela vai se revelar em glória. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós também aparecereis com ele revestidos de glória. Por enquanto nós temos esta riqueza, que é a graça, mas ela é escondida. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, fazei morrer tudo que pertence à terra. A lista é grande. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a avareza, que é idolatria. O desejo desordenado de possuir, a cobiça, é idolatria. Porque aquilo que se deseja no lugar de Deus torna-se um falso Deus, um ídolo. Como é perigoso nós querermos idolatrar o dinheiro. Não mentais uns aos outros, vós já despojastes do homem velho. O homem velho ficou sepultado nas águas do batismo. Já vos despojastes da maneira de agir do homem velho. Não temos mais compromissos com o passado. Vós vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. E este homem novo em Jesus Cristo não admite distinção de pessoas. Não se faz distinção entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. A pertença, a incorporação a Cristo faz com que as diferenças sociais, incluindo as diferenças de renda, desapareçam. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor dizendo que não veio ser juiz ou árbitro da partilha dos bens deixados em herança.
quem me constituiu juiz ou árbitro para dividir vossos bens? Porque havia alguém dizendo: Mestre, fala que o meu irmão reparta a herança de meu pai comigo. É um momento triste. O pai morreu, deixou uma herança. Os irmãos se amam, deveriam amar-se, mas na hora de repartir a herança, ocorre a divisão. A divisão da herança parece que é a divisão da família. Mal acabaram de chorar pela morte do pai e já estão brigando no tribunal para ver quem é que vai ficar com qual fatia. E Jesus então disse: cuidado, a vida do homem não é assegurada pela abundância de seus bens. E contou a parábola de um homem que havia recebido uma produção muito grande da sua terra e não sabia o que fazer com a colheita. Resolveu então destruir os seus celeiros, construir maiores, guardar muito trigo e dizer: agora eu vou aproveitar, comer, beber, descansar, porque eu tenho um abastecimento para muitos anos. Mas Deus apareceu a ele e disse: louco, ainda hoje te será pedida a tua alma. E os bens que acumulaste, para quem irão? Assim acontece com aquele que acumula riqueza para si mesmo e não é rico para Deus. A riqueza que nós cristãos devemos querer é neste mundo a graça. Você é rico? Rico da graça de Deus. O que é a graça? É a vida de Deus em nós. Se Deus está em mim e eu estou em Deus, eu sou rico. Porque Deus diz para mim: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Quando eu morrer, este estado de graça vai se converter em estado de glória, porque aí eu verei a Deus face a face. Quem morre em estado de graça passa para o estado de glória. Haja ou não um purgatório no meio para expiar eventuais penas temporais. Mas como conservar o estado de graça? Orando, vigiando e praticando muitas obras de misericórdia. Você se enriquece acordando cedo para dar a Deus a melhor hora do dia, frequentando os sacramentos sempre, não naquela quantidade mínima que a igreja exige, mas sempre. Nenhum de nós pensa, espero que não, em confessar uma vez por ano. Vamos confessar, se possível, toda semana. Vamos à Santa Missa aos domingos? É o mínimo. Você pode ir no meio da semana? Vá. Você vai comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição? É muito pouco. Devemos comer deste pão sempre, mas para comungarmos diariamente, temos que confessar com frequência. Assim a gente vai se enriquecendo com a vida sacramental. Com a oração e com os sacramentos, a gente agora se lança para as obras de misericórdia, para consolar os aflitos, para visitar doentes e presos, para dar um bom conselho, para instruir aqueles que não conhecem a verdade, para corrigir os que erram, para perdoar as injúrias, para suportar com paciência as fraquezas do próximo, para orar pelos vivos e pelos falecidos. Tudo isso são riquezas. Riquezas que são acumuladas no céu. Corações ao alto, e o povo responde: o nosso coração está em Deus. Para eu saber se uma coisa é minha ou se ela me possui, basta saber se eu tenho facilidade em desfazer-me dela. Por exemplo, eu tenho um relógio. Esse relógio é meu? Ele é meu se com a mesma facilidade com que eu adquiri, eu posso doá-lo. Ele é meu, porque eu faço com ele o que eu quero. Se, porém, eu não tenho esse poder de fazer com ele o que eu quero, se eu tenho por ele uma afeição desordenada, uma pena de me desfazer dele, então eu não possuo o relógio. É o relógio que me possui. Cuidado, porque pode estar aí uma idolatria. Quando você tem muitos bens em comparação com os outros que têm menos, para que serve o seu excesso de bens? Para servir os outros. O rico não deve gloriar-se nas suas riquezas, mas deve preocupar-se. Será que eu estou fazendo bom uso delas? Eu estou usando do excesso das minhas riquezas para socorrer aqueles que não têm? Tomara que sim. Mas assim como
na parábola dos talentos, aquele servo que deixou enterrado o seu talento, foi lançado fora nas trevas exteriores, porque não devolveu o talento multiplicado. Quem é rico e deixa o seu dinheiro parado, para que cresça cada vez mais, mas não se preocupa em socorrer os necessitados, esse não está multiplicando os seus talentos. O dinheiro puramente acumulado poderá, no dia do juízo, depor contra você, porque você se preocupou em ser rico para si, mas não se tornou rico para Deus. Vamos pedir a Maria Santíssima, a mais desapegada das criaturas e a mais rica de todas, porque ela é cheia de graça. Vamos pedir ao seu castíssimo esposo São José, que trabalhava como carpinteiro para sustentar a Sagrada Família, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.